Avaliação da aprendizagem em processo, terceiro bimestre, terceiro ano do ensino fundamental, matemática. Questão 1. Observe abaixo o desenho de peças de dominó. Então, aqui nós temos duas peças de dominó. A forma dessas peças de dominó lembra qual figura geométrica? Lembra o hexágono, losango, retângulo ou triângulo? Questão 2. Jorge levou 50 salgadinhos para a festa da escola. Jonas levou 35. Quantos salgadinhos os dois levaram juntos para essa festa? Quando ele fala os dois juntos, significa que ele quer saber um total, ele quer saber o grupo completo. Então, quanto fica, então, a quantidade que Jorge levou e a de Jonas juntos? Nós vamos fazer a operação, você pode fazer por desenhos também, e aí você vai marcar a alternativa que corresponde ao valor total. Questão 3. Observe abaixo a pia da cozinha em um armário que mede 210 centímetros de comprimento. Então, aqui nós temos a pia e aqui temos esse lado da pia com 210 centímetros de comprimento. Qual é o comprimento aproximado em centímetros dessa pia? Então, ele quer saber o espaço que a pia tem, né? Que espaço ele teria? A gente tem até aqui uma marcação com uma interrogação, que é o questionamento de quantos centímetros que tem essa pia. Uma observação que eu vou pedir para você fazer antes de responder é que, comparando com o total que nós temos dos 210 centímetros, essa pia, ela está com uma parte somente, né? E está dividido praticamente em 3 partes iguais aqui, né? Então, quantos centímetros em média que a gente pode dizer que essa pia tem? Questão 4. Heloísa comprou vários sabores de picolés para distribuir em um evento para crianças. Observe no gráfico abaixo a quantidade de picolés que Heloísa comprou. Observamos então aqui no gráfico a quantidade de picolés, representada aqui pelos números, e os sabores que nós encontramos nos sorvetes. De acordo com esse gráfico, quantos picolés de limão Heloísa comprou a mais que de tangerina? Então, ele pede para vocês fazerem uma comparação. Observamos aqui a quantidade de limão e observamos a quantidade de tangerina. Quantos ela comprou a mais que de tangerina em relação ao de limão? Então, observe o valor de limão e o valor de tangerina para saber quantos a mais que ela comprou de limão. Questão 5. Qual das formas geométricas abaixo corresponde ao triângulo? Qual dessas formas, então, nós podemos chamar de triângulo? Questão 6. Daniel comprou 6 pacotes de torradas. Cada pacote veio com 8 torradas. Quantas torradas no total Daniel comprou? Então, quando ele fala de 6 pacotes de torradas, você pode desenhar os pacotes, que em cada pacotinho vão ter 8 torradas. Você pode resolver essa operação por desenhos ou por operações. É a sua escolha. Depois marque a alternativa correspondente ao total de torradas que Daniel comprou. Questão 7. Observe no relógio abaixo o horário em que Jonas saiu do trabalho. Então, aqui nós temos no relógio o horário que Jonas saiu do trabalho. Qual é o horário que Jonas saiu do trabalho? Então, nós vamos marcar aqui a alternativa que tem este horário que o relógio está marcando. Questão 8. Uma loja de eletrônicos anotou na tabela abaixo o estoque de alguns produtos. Então, eles colocaram estoque de produtos. O produto fone de ouvido, 23. Carregador de celular, 15. Caixa de som, 10. Câmera, 7. Cabo USB, 21. Cartão de memória, 17. De acordo com essa tabela, quantos fones de ouvido tem a mais que carregadores de celular nessa loja? Então, nós vamos observar a quantidade dos fones de ouvido e dos carregadores de celular e fazer a comparação.
fazer a operação para saber a diferença. Questão 9. Observe abaixo a imagem da pipa que Nicole desenhou no quadro. Ela desenhou com 4 lados iguais. Então, aqui nós observamos a imagem da pipa com 4 lados iguais. A forma dessa pipa lembra qual figura geométrica? Então, nós vamos ver essa pipa. Ela se parece com losango, pentágono, retângulo ou triângulo? Questão 10. Aline tinha 48 garrafas de água em sua lanchonete. Ela vendeu 26 dessas garrafas para Carlos. Quantas garrafas de água sobraram na lanchonete de Aline? Então, ela tinha uma quantidade e ela vendeu 26. Quantas sobraram? Questão 11. Observe no relógio abaixo o horário em que Ricardo começou a jogar futebol. Então, ele começou esse horário e ele jogou por 50 minutos. Em qual horário Ricardo parou de jogar futebol? Então, nós vamos ver em qual reloginho está o horário que ele parou de jogar. Questão 12. Observe na prateleira abaixo um carrinho de 10 centímetros de comprimento. Então, aqui nós temos 10 centímetros. Qual é o comprimento aproximado em centímetros dessa prateleira? Então, se 10 centímetros ocupou esse espaço, quantos carrinhos mais cabem aqui? Para você saber aproximadamente quanto que mede essa prateleira. Questão 13. Qual dos instrumentos de medida abaixo é utilizado para medir comprimento? Qual desses daqui, então, nós utilizamos para medir comprimento? Questão 14. Vivian comprou um pacote com 100 folhas de papel. Ela deu 25 dessas folhas para uma amiga. Com quantas folhas Vivian ficou? Então, ela tinha 100 folhas de papel e ela deu 25 para a amiga. Quantas restaram para ela? Questão 15. Observe abaixo o número da última ficha sorteada para ganhar brindes na festa junina da escola de Letícia. Então, aqui nós temos um determinado número. Qual é o número da última ficha sorteada? Então, esse número ele está escrito em uma das alternativas. Em qual delas? Questão 16. O gráfico abaixo apresenta o resultado de uma pesquisa realizada por um posto médico sobre a quantidade de pessoas atendidas com dores em diferentes partes do corpo durante uma semana. Então, aqui são as partes do corpo: joelho, cabeça, costas, pés. E aqui, quantidade de pessoas. De acordo com esse gráfico, quantas pessoas foram atendidas durante uma semana por sentirem dores no joelho? Então, você vai observar no gráfico o número de pessoas que foram atendidas por terem dores no joelho. Questão 17. Qual das figuras abaixo é um cone? Então, você vai marcar a alternativa correspondente ao cone. Questão 18. Resolva a operação abaixo. Nós temos aqui uma operação. Resolvendo essa operação, você vai encontrar um resultado, que está ou na letrinha A, B, C ou D. Então, você vai marcar o resultado da sua operação. Questão 19. Observe na tabela abaixo o resultado de um concurso de redação que Luiz participou. Então, aqui nós temos a tabela com os participantes e os pontos. De acordo com essa tabela, qual foi o participante que tirou a nota 78 nesse concurso de redação? Então, aqui nós queremos saber o nome do participante que tirou a nota 78. Questão 20. Kátia fez um curso que durou um ano completo. Quantos meses no total durou esse curso? Um ano completo, então ele vai ter quantos meses? Questão 21. Observe abaixo a sequência dos números. Ela começa no 12 e termina no 20. 12, 14, um número, 18, 20. Qual é o número que completa essa sequência? Questão 22. Zeca ganhou um pacote com 3 figurinhas. Quantas figurinhas Zeca teria se ganhasse 3 pacotes de figurinhas? Então, em um pacotinho tem 3 figurinhas. E se ele ganhasse 3 pacotinhos de figurinhas, quantas ele teria?